Fala galera, aqui quem está falando é o professor Vitor Fernandes de Física e nós estamos reunidos para mais uma videoaula. O assunto da aula de hoje é um assunto chamado campo elétrico. Agora, Vitor, o que é campo elétrico? A primeira coisa que eu preciso que você compreenda é que campo elétrico é uma região proporcionada por uma carga elétrica onde ela proporciona interação eletrostática. Ou seja, existe uma carga elétrica que gera em torno de si uma região do seu domínio onde é proporcionado interação eletrostática. Tudo bem até aqui? Beleza? Olha para esse slide aqui representado. Eu consigo perceber que existe uma carga elétrica geradora, chamada de carga quesão, onde gera em torno de si uma região onde ela está dominando. Qualquer carga elétrica de prova que entre nessa região de domínio sofre uma interação eletrostática. O que é isso, Vitor? O que você acabou de falar? Eu estou afirmando um conceito que você viu no passado chamado Lei de Coulomb, força de interação eletrostática. No passado você percebeu que existiam duas cargas elétricas que poderiam sofrer uma atração ou uma repulsão. Enquanto elas sofrem atração, eu estou tendo ali uma interação eletrostática entre uma carga geradora e uma carga conhecida como carga de prova. Ou seja, a carga geradora gerou em torno de si uma região, a carga de prova penetrou nessa região de domínio da carga geradora e acabou interagindo, sofrendo uma interação, seja ela de atração ou repulsão. É dessa forma que uma carga geradora se relaciona com uma carga de prova. Agora, só existe essa interação porque há uma região conhecida como região de campo elétrico. Agora, o que eu preciso que você compreenda? O campo elétrico é uma grandeza vetorial e por ser uma grandeza vetorial depende de direção, sentido e módulo. A sua direção e sentido dependerão da carga geradora. O seu módulo dependerá da distância do ponto analisado até essa carga geradora. Por exemplo, quando você olha para o meu próximo slide, eu estou conversando com vocês sobre um assunto chamado linhas de força geradas por uma carga elétrica. Essas linhas de força também podem ser chamadas de linhas de campo, tudo bem? E elas são representadas aqui, ó. Eu tenho uma carga elétrica positiva que gerará em torno de si um campo elétrico. As linhas de campo gerada apresentarão essa característica. Toda carga positiva apresentará linhas de campo de saída, divergindo para pontos distintos entre si. Beleza? Então a carga positiva gerará linhas de campo que saem dela para pontos distintos, divergindo entre si. Beleza? Uma carga elétrica negativa já apresenta linhas de campo de entrada, ou seja, todas essas linhas estão a favor dessa carga negativa, convergindo para um ponto comum. Beleza até aqui? Tudo bem? Quando você visualiza essas linhas de campo, você consegue perceber que quanto mais próximo a carga, maior a concentração de linhas de campo. Quanto mais afastado da carga, menor a concentração de linhas de campo. O que você está falando, Vitor? Nós estudamos a direção e o sentido. Agora eu quero que você entenda representativamente o conceito do módulo, intensidade desse campo elétrico. Quanto maior for a concentração de linhas de campo, mais intenso o campo elétrico é. Quanto menor for a concentração de linhas de campo, menos intenso é esse campo elétrico. É por isso que nós podemos afirmar que um campo elétrico é muito intenso numa região mais próxima à carga. Por que você está falando isso, Vitor? Porque na região mais próxima à carga, certamente haverá maior concentração de linhas de campo. Evidentemente, eu estou falando da carga geradora. Beleza até aqui? Tudo bem? Mas aí, olha, eu consigo perceber que esse campo elétrico ele pode ser calculado. E, na verdade, essa é uma pergunta que você me faz. Vitor, eu entendi o conceito da direção, o conceito do sentido, o conceito da intensidade relativa desse campo elétrico, mas o meu questionamento é:
como que eu faço para calcular esse campo elétrico? O campo elétrico ele será calculado para uma carga pontiforme. O que é uma carga pontiforme? É aquela que tem forma de ponto. Significa dizer que eu estou desprezando as suas dimensões. Ela é tão pequena que tem um formato de ponto. Ou seja, eu desprezo as suas dimensões, formato e tamanho. Beleza até aqui? Sempre que eu estiver trabalhando com uma carga pontiforme, o módulo desse campo elétrico, o valor numérico dele, será dado por essa equação aqui, ó. Campo é a constante eletrostática vezes a carga geradora dividida pela distância elevado ao quadrado. Vitor, eu entendo a equação, já consigo visualizá-la, mas eu não sei o que significa cada um desses termos. O K0 significa constante eletrostática. Cada meio proporcionará uma interação eletrostática distinta. Essa interação proporcionada de cada meio é dada por uma constante. Essa constante, você não sabe o valor. Na verdade, o único valor que nós sabemos é aquele que a gente mais usa, que é a constante do vácuo. Mas se eu pegasse um meio ar, um meio água, um meio vidro, um meio óleo, cada meio desse proporcionaria uma interação eletrostática diferente. Por isso que dependerá do meio, e como nós não conhecemos todas as constantes, será uma grandeza que será oferecida pelo enunciado para que eu consiga aplicar a equação. Tudo bem? Quem é o Qzão? Qzão é a carga geradora. Note que essa carga está em módulo. Por quê? Porque o sinal só implica no sentido do vetor campo elétrico. O sinal não implica no módulo. O módulo será representado pela característica de intensidade ou concentração de linhas de campo. E quem é o D, Vitor? Distância da carga geradora ao ponto analisado. Quanto mais distante, menor o campo elétrico. Quanto mais próximo, maior o campo elétrico. Campo elétrico e distância são duas grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem até aqui? Beleza? Agora, Vitor, eu entendo que esse é o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Mas pode ser que em uma determinada região eu não tenha só uma carga. Pode ser que eu tenha mais de uma carga. É por isso que a gente concentra o nosso estudo agora em um campo elétrico de mais de uma carga pontiforme. Evidentemente, eu estou pensando em um ponto que está sofrendo a ação de mais de uma carga. É o que eu estou representando nesse próximo slide. O que está sendo visualizado aqui? Existe uma carga 1, chamada carga geradora, e você notoriamente percebe que ela é uma carga positiva. Existe uma carga 2, que é uma carga negativa, também conhecida como carga geradora. Existe uma carga 3, carga negativa, também conhecida como carga geradora. O que eu estou admitindo? A carga 1, a carga 2 e a carga 3 estão gerando, cada uma em torno de si, uma região chamada campo elétrico. Então, em toda essa região, existe o campo elétrico da carga 1, o campo elétrico da carga 2 e o campo elétrico da carga 3. O ponto P que está sendo analisado, ele acaba sofrendo o campo elétrico de cada uma dessas cargas geradoras. É por isso que eu preciso agora entender que no ponto P existirá um campo elétrico resultante, resultado do campo elétrico 1, do campo elétrico 2 e do campo elétrico 3. Como você percebe que a carga 1 é positiva, o seu campo elétrico 1 é um campo elétrico de saída contra o sentido da carga. O campo elétrico da carga 2, por ser negativo, é um campo elétrico a favor do sentido da carga. O campo elétrico da carga 3, como ela é uma negativa, é um campo elétrico a favor do sentido da carga. A interação entre eles é uma interação vetorial. E essa interação vetorial vai ter que ser dada por uma soma de vetores, que poderá ser aplicado Pitágoras, regra do paralelogramo, lei dos cossenos, soma normal, subtração normal, dependerá da disposição que os vetores campo elétricos estão sendo apresentados para a questão. Tudo bem até aqui? Beleza? Agora, no meu discurso, eu conversei com vocês que existia força elétrica sempre que existia campo elétrico. Na verdade, há uma dependência nesses dois conceitos. Só pode existir força elétrica quando existe uma região
proporcionando a interação eletrostática. Ou seja, para que exista força elétrica, é necessário que exista uma região conhecida como campo elétrico. E como que eles interagem? Dessa forma aqui, ó. Eu tenho uma carga elétrica positiva, geradora, chamada quesão. Essa carga positiva gera um campo elétrico contra o seu sentido, que é o que está sendo representado de rosa. Tudo bem até aqui? Se eu colocar nesse ponto onde eu analiso o campo elétrico uma carga de prova Qzinho, essa carga de prova sofre uma força eletrostática. Ou seja, o que nós estamos admitindo? Se eu olhar apenas para o ponto P tem o campo elétrico. Tudo bem até aqui? Se eu coloco no ponto P uma carga de prova, essa carga de prova sofre uma força de interação eletrostática. A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu tenho uma carga elétrica positiva, geradora, gerando um campo elétrico de rosa no ponto P de saída contra o sentido dessa carga, mas eu coloquei no ponto P uma carga de prova negativa, o que vai sofrer uma interação eletrostática de força de atração. Beleza até aqui? Tudo bem? Bom, olha para mim, por favor. No meu próximo slide, eu represento exatamente a equação que indica a interação entre a força e o campo. Eu entendo que para existir força eletrostática em uma carga elétrica, eu preciso que essa carga elétrica de prova esteja dentro de uma região de campo elétrico promovido por uma carga geradora. Ou seja, a força é a carga dentro de um campo elétrico. Essa equação será muito trabalhada em um conceito que nós vamos ver um pouco mais à frente, chamado campo elétrico uniforme, onde eu vou ter uma força atuando sobre uma carga quando ela estiver dentro dessa região de campo elétrico uniforme. Tudo bem até aqui? Beleza? Ótimo. Olha para cá, por favor. Eu entro agora exatamente nesse conceito chamado campo elétrico uniforme. Vitor, uma carga pontiforme gera um campo elétrico uniforme? Não, porque eu entendo que cada ponta em torno da carga terá um campo elétrico de direções e sentidos diferentes. Se você voltar alguns minutos atrás o vídeo, você vai perceber que uma carga positiva tem vetores campo elétricos de direções e sentidos diferentes. E obviamente eu estava falando ali de uma carga pontiforme, em forma de ponto. Tudo bem? Quando então que eu vou ter um campo elétrico uniforme, Vitor? O campo elétrico uniforme só acontece em uma condição ideal. Que condição é essa? Sempre que há duas placas planas, paralelas, entre si, gerando entre elas uma região conhecida como campo elétrico uniforme. Peraí, não entendi nada. Sempre que há duas placas planas, paralelas, com potenciais elétricos diferentes, essas placas gerarão em torno de si uma região de campo elétrico uniforme. O que significa esse campo elétrico uniforme? Em todo e qualquer ponto dessa região, o campo elétrico terá uma única direção, um único sentido e um único módulo ou um único valor numérico. Se nesse ponto o campo elétrico vale 400 newton por coulomb, nesse ponto valerá 400 newton por coulomb. Nesse ponto valerá 400 newton por coulomb. Nesse ponto valerá 400 newton por coulomb. Se eu pego uma carga elétrica de prova e coloco dentro dessa região, a força que essa carga vai sofrer será o valor da sua carga vezes o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico uniforme em toda essa região. Tudo bem até aqui? Eu acho que com esse conceito a gente trabalhou grande parte, ou na verdade total parte do conceito de campo elétrico, e eu espero ter te ajudado nesses slides que eu passei e nessa explicação de videoaula. Beleza? Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo e eu te espero no meu próximo vídeo. Um grande abraço, fica com Deus!